O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, todo o pessoal do Serra, o apostolado da oração, todos os familiares dos falecidos de hoje, a Marina e o Erasmo, que se encontram aqui presentes, todos os que participam pelas redes sociais estão nos ouvindo agora, já tendo colocado aí as suas intenções, seus pedidos. Notícia ruim é a que mais corre. Mas as pessoas não querem o que é ruim para si. E nem imaginam que o pior que acontece com os outros pode acontecer consigo mesmo. Por isso a gente precisa ter muito cuidado. O profeta Jeremias, que nem era um profeta tradicional, ele era um levita, que foi chamado a ser profeta e respondeu com muita dignidade à sua vocação. Ele trouxe uma notícia muito ruim. Qual que é a notícia ruim que ele trouxe? Para os profetas, para os sacerdotes, para o povo. Todo o povo que vinha de toda Judá e se reunia no pátio do templo, aquele imenso pátio. A notícia é que tudo seria destruído, que esse lugar ficaria vazio. A cidade seria como Silo, que foi destruída, arrasada. Essa foi a notícia ruim. Serão mortos. E por quê?
ele fez o diagnóstico correto. Ele fez o diagnóstico correto. O povo, começando com os reis, abandonaram os preceitos de Deus. Existe uma aliança, um compromisso feito com Deus de ser o nosso Deus. E o compromisso do povo de tê-lo como Senhor e Deus. Mas deixaram esse compromisso de lado. Foram dar ouvido a quem? A quem? Nessa época, havia uma nação poderosa, pronta para invadir uma outra nação poderosa, que era a sua vizinha, que era o Egito. A Babilônia estava pronta para invadir o Egito. O Egito instigou o rei Joaquim, para atacar a Babilônia. Olha aqui, os interesses dos poderosos. Eu ponho essa nação fraquinha para atacar, desvio a atenção, me preparo melhor. E ele acha que o Egito vai proteger, vai dar socorro. O profeta falou: não faça isso, vão destruir Judá, vão destruir o templo, vão destruir Jerusalém, vai ser desolação, fome, desgraça, sofrimento, mortes. O que os profetas estavam? Não, está tudo bem, vai ficar tudo bem. E ele sabe que não. Judá não pode enfrentar a Babilônia, que enfrentava as nações poderosas e destruía. Não faça isso. A guerra não é nossa, o problema não é nosso. Mas ouviram os reis, os poderosos das nações, e não Deus. Não o profeta que fala em nome de Deus. E a verdade, então, é dura, vai ser destruído. E qual que foi a reação de todos? Esse homem deve morrer. Prenderam o profeta Jeremias, dando a ele uma sentença de morte. Mas o que ele disse, tudo aconteceu. E não é difícil ser profeta. Não é difícil. Quantas vezes as pessoas estão advertindo o próprio filho: meu filho, não siga por esse caminho, que vai ser a desgraça, vai acontecer o pior. A própria mãe sabe. E ele não obedece, e acontece o pior. De repente está chorando na cadeia para ver o filho lá de trás da grade. Tantas pessoas começam a fazer coisas erradas. Vem alguém, o amigo, fala: meu amigo, não faça isso, não siga por esse caminho, isso não é bom, isso não é correto, isso não é de Deus. Ele faz. Depois o que acontece? Vem o pior. Profeta não é adivinho, não é pessoa que fica adivinhando as coisas. Profeta é o que olha para aquilo que é correto, para aquilo que é certo, para aquilo que é de Deus, e prega que Deus tem preceitos, Deus tem uma lei que nós precisamos seguir. E se sairmos disso, o pior acontece. Então vamos atentar bem para isso.
E Jesus citou esse fato: nenhum profeta é ouvido na sua própria pátria, na sua própria terra, na sua própria família. Isso ele disse em Nazaré, na sinagoga. Ele disse isso, porque quando ele pregava, quando ele ensinava as boas coisas do seu reino, as pessoas dali não deram a mínima para a pregação dele. De onde que vem isso que ele está falando? Como que se dissesse, ele não é nenhum rabino, é um carpinteiro, nós conhecemos ele aqui, nós conhecemos os irmãos dele, ele não é filho de José, não é filho de Maria, não é irmão de Tiago, não é irmão de José, de Simão, de Judas o Tadeu, né? Na época, aquilo que nós chamamos de família hoje, que é o marido, a mulher e os filhos, na época era algo mais extenso. Família era composta também dos parentes próximos. Os irmãos de Jesus, na verdade, eram primos. Jesus utiliza a palavra família, só que esse termo, ele era muito recente entre os hebreus. Eles usavam a palavra casa. Por exemplo, a casa de Davi, a casa de José. Família é um termo que veio do latim, da época dos romanos que dominavam aquela terra. Mas veja que Jesus saiu de sua terra, onde todos deveriam estar ouvindo com atenção, como foi ouvido em tantos lugares, onde todos poderiam ter alegria e o privilégio de ver sinais grandiosos feitos por Ele. Mas não viram, porque não creram nele. Ele foi embora, sem ter feito nenhum sinal ali, na própria terra. Então nós precisamos, quando nós somos cristãos batizados, anunciadores da palavra, a gente precisa começar na própria casa. Isso mesmo, a própria casa. Os pais com os filhos, ensine sobre Jesus, ensina sobre viver a vida dele. Ensina com palavras, com exemplos, que nós precisamos seguir os mandamentos dele. E não aquilo que é ditado pelo mundo. Que o mundo quer é consumo, o mundo quer é o domínio das pessoas, da consciência. As crianças estão sendo abusadas mais do que se imagina. Abuso da consciência. Levando a mente delas para onde Deus não quer que seja levado. São grupos muito bem arquitetados, muito poderosos, que fazem esse domínio, utilizando dos meios mais sofisticados. Joguinhos. Tirem as crianças desses jogos, porque ficam adultos e destroem a família com jogo. Joga a própria casa, a própria reserva que tem, as suas coisas, que não são suas, são também da família, são dos filhos. Isso está acontecendo mais do que se imagina. Perdendo tudo em jogos. Mas
estão agindo. Você tosse, daí a pouco estão oferecendo remédio para tosse, né? Estão te vigiando. Estão te vigiando. Estão cercando você para crer neles. E depois é um remédio que foi fabricado em Harvard, é um remédio que foi fabricado não sei aonde, sem dizer o cientista que descobriu, sem dizer a revista em que foi publicado, porque quando sai uma descoberta, se publica nas revistas científicas. Tem autoria, tem... Né? Então a mentira vai dominando as pessoas e de repente estão comprando porcarias com alto valor que não servem para nada. Preciso cuidado. O mundo está ficando tão sofisticado e dominando a mente das pessoas. Isso é o abuso de consciência. Não deixe os seus filhos caírem nisso. Alguns países, os mais desenvolvidos do mundo, estão querendo tirar da escola os computadores. Isso mesmo. Para que as pessoas possam ouvir, para que as pessoas possam aprender a fazer uma equação, como vocês fizeram no passado. Nós fizemos no passado. Para que sua mente possa agir. Deus, atenção, Deus nos fez a imagem dele e não a imagem disso que está aí. E nós precisamos voltar à nossa origem, que é